Graça e paz, amados. Amém? É um prazer estar aqui, nessa conferência da tarde e noite da bênção. E eu quero agradecer por todos vocês que vieram, que estão aqui. Quero agradecer aqueles que estão, conosco no decorrer do ano, passando conosco, fazendo o negócio acontecer, os diáconos. Que Deus abençoe. Só o Senhor para retribuir, o trabalho de vocês. Quero agradecer também ao Aldrin, que está sempre conosco aqui, tanto na sonoplastia, na multimídia. Quero agradecer ao David, o Paulão, toda a equipe da multimídia. Que Deus os abençoe ricamente. Agradecer ao Tonival, a Rosângela, a Fran, agradecer a Cleide. Eu quero agradecer a todos. Dá um medo de a gente falhar em alguma coisa, mas que Deus os abençoe, o Davi, que Deus os abençoe. Todos têm uma importância para que essa obra continue acontecendo, Passamos por tempos difíceis no ano passado, ano retrasado, pandemia, e estamos aqui louvando ao Senhor. Quero agradecer ao Grupo Manancial, que sempre nos atende, que Deus os abençoe também. E a você, meu amado irmão, que faz parte desta obra, que é assíduo, que coopera, irmão Danilo, com o sax, que Deus o abençoe. Então nós estamos aqui felizes com o Senhor, podendo celebrar nesta conferência, que será aí no mês de novembro toda quinta-feira de novembro, terá uma palavra, algo diferente para os nossos corações com essa temática. Nós fizemos uma reunião, foi em agosto, que nós fizemos a reunião, para escolhermos a temática da conferência, e aqui em oração, em jejum, desde as 6 da manhã, foi até o meio-dia que nós fizemos, e o Senhor falou no nosso coração e fechou com esse tema: Jesus está voltando, Maranata. E nós temos visto que isso é uma verdade que se aproxima o dia do Senhor. Nós vemos os sinais se cumprindo, Se nós formos ler lá o Mateus capítulo 24 todo, nós vamos ver que os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. E eu gostaria de ler então, o texto-chave desta conferência, que está em Mateus capítulo 24, do verso 42 ao 44, que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E o que eu gostaria de falar nesta noite é: de repente Jesus virá, numa hora em que vocês menos esperam. E aqui esqueci, de agradecer ao Senhor. Nós acabamos de orar, mas o meu coração está cheio de alegria, porque veio um presentinho do céu aí que nós não esperávamos, que é a vida do Noah. Nós ficamos sabendo, que o Noah estava vindo, que ele estava sendo gerado no ventre da Thaís, quando ela já estava com 4 meses de gestação. Nós achávamos que estava de dias e foi fazer a ultrassom e a médica falou: o quê? Dias? Eu estou vendo um baita nenezão aqui, já está com 4 meses, quer saber o sexo? Pode falar, chega de surpresa. Era um menino, o Noah, e glória a Deus por isso, um presentão dos céus para as nossas vidas. Nasceu aí em 17 de setembro. E, amados, nós temos vivido então dias, de muitas mudanças significativas, é ou não é? O cenário político fala isso. Quando a gente pensa que o negócio vai para um lado, vai para o outro e nos surpreende, são mudanças assim, rápidas, drásticas. E isso me leva a pensar como nós somos vulneráveis, não é, irmão Robson? Quando nós somos frágeis, como a nossa vida é suscetível, como nós estamos na dependência do Senhor. E cada vez que nós entendemos isso, que nós fazemos parte do plano divino e que nossa confiança deve estar posta totalmente nele, mais paz nós alcançamos em nossos corações. A palavra de Deus, ela nos ensina. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15 diz assim: ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas isso não nos deixa preocupados. Pelo contrário, estar nas mãos do Senhor nos traz esperança. Preocupação com a morte ou a vida é coisa de quem não tem esperança, de quem não tem a Cristo na sua vida, no seu coração. Mas será que nós temos colocado toda a nossa confiança verdadeiramente no Senhor? Esses dias que nós estamos vivendo tem nos posto à prova quanto a isso, é ou não é? Senhor, e agora? Confia em mim, descansa, confia em mim. Reinos vêm e vão, mas o teu reino, o reino do Senhor, a gente não canta isso? Permanece para sempre, subsiste para sempre. E será que nós temos trabalhado mais para coisas passageiras ou para as coisas eternas? Pelas coisas que vão passar ou pelas coisas que vão permanecer para sempre? A instabilidade das coisas neste plano é certa, mas a eternidade nos espera. E isso acontecerá de repente. Ao observarmos a história, nós vemos que muitas coisas aconteceram de repente. E é isso que eu quero compartilhar. De repente, Jesus virá. De repente. De repente significa algo sem previsão. É uma expressão temporal da língua portuguesa que significa subitamente, repentinamente, de súbito, de imediato. Isso é caracterizado quando ocorre algo inesperadamente ou de forma brusca, veloz, e é tido como uma surpresa. Já imaginou? Surpresa! Jesus voltou. Como está a sua vida? Você está preparado? O pastor desta tarde, ele fez uma coisa, eu gostaria de copiá-lo. Ele falou assim: olha para minha mão aqui. Agora, pisca. Não é para você fechar os olhos lentamente, mas só pisca. Ó, vai de novo, pisca. Pronto, já está lá na glória. Porque num abrir e fechar de olhos estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Nós queremos ser surpreendidos assim pelo Senhor. Num abrir e fechar de olhos estaremos para sempre com Ele na eternidade, nos céus, na glória. Aguardamos, Senhor, ansiosa por essa promessa se cumprindo nas nossas vidas. Então, o de repente de Deus na história, o de repente de Deus é a forma dele agir de maneira inesperada, quando muitas vezes pensamos que tudo está perdido. Deus entra em ação e nos surpreende. É preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele nos surpreende sempre, é ou não é? Porque Ele gosta de agir de repente. As respostas das nossas orações geralmente não são atendidas quando ou como nós queremos, e sim quando Deus quer. De repente a resposta vem. De repente as coisas acontecem. De repente aquela pessoa por quem você está orando durante tanto tempo é liberta. De repente aquele que você está orando por cura é curado. O milagre acontece. De repente a porta de emprego se abre. De repente a salvação no seu lar chega. Aleluia. E de repente nós seremos tirados daqui, desta terra. Então Deus não precisa de ajuda para agir. Nós é que precisamos estar preparados, posicionados, porque Ele vai agir e mostrar o seu poder, mesmo quando as coisas não pareçam favoráveis. Inclusive, Deus gosta muito de agir quando as coisas não estão favoráveis, quando as coisas estão assim num cenário quase que para impossível. Então Ele age de repente e faz as coisas mudarem, faz as coisas tomarem outro rumo. Assim como o povo estava marchando, em direção à terra prometida, e a palavra de comando de Josué foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Eles não imaginavam o que ia acontecer, não é mesmo? Josué capítulo 3, verso 5. Então precisamos nos santificar, sim. Buscar a face do Senhor, sim. Nos humilharmos em oração, em jejum.
voltarmos à cultura da oração e do jejum, mas jamais deixarmos que isso engane o nosso coração, como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas como nós desejamos, ou como nós idealizamos, como nós desenhamos. Não, nós não podemos ditar a Deus como Ele vai agir. É confiar na ação dEle, porque Deus usa estratégias. Deus é um Deus de estratégias. E nós não podemos pautar a nossa esperança em coisas lógicas, racionais, colocando Deus na parede. Faz isso assim, desse jeito, dessa forma. Não, nós precisamos orar, confiar, jejuar e entregar nas mãos dEle. Então precisamos sempre nos lembrar que nada acontece e que nós não fazemos nada sem a mão dEle sendo estendida em nosso favor. Podemos ver o de repente do Senhor acontecendo muitas vezes no decorrer da história. Lembrando que de repente significa subitamente, repentinamente. De repente os muros de Jericó caem. Você já parou para imaginar? Consegue imaginar a cena? O povo cantando e os muros desabando. O povo tocando a corneta e os muros indo por terra. Só o Senhor pode fazer isso, não é mesmo? Não é o que nós cantamos? Só o Senhor pode fazer. De repente Gideão vence com apenas 300 homens. E olha que tinha muito mais lá, mas o Senhor falou, nesse cenário eu não vou agir. Deixa só 300. E então, para quê? Para mostrar que fui eu que fiz. Não precisa de muitos. Precisa de corajosos e obedientes ao comando do Senhor. E o milagre acontece. De repente, Esther se torna rainha e livra o seu povo, porque ela obedeceu e não pensou só em si mesma. De repente, o cativeiro de Jó é revertido. De repente, Daniel é livre dentro da cova dos leões. Quem diria? Foi lá. Porventura, o teu Deus te livrou, Daniel? Sim, rei, eu estou aqui, o Senhor me livrou, aleluia. De repente Maria, ela é engravida, ela é virgem, mas ela é engravida pela ação do Espírito Santo e dá a luz ao Salvador do mundo. De repente ali, naquela manjedoura, o Salvador de todos os homens, humilde, de uma forma inesperada, se concretizando de repente o plano divino. Jesus nasce com um propósito. Como todos nós temos propósito pelo qual o Senhor nos chamou, Ele nos criou, Ele nos colocou na família onde nós estamos, com o amigo que nós estamos, na igreja onde que nós estamos com um propósito. E Jesus, Ele nasce com um propósito e Ele cumpre o seu propósito. Ele opera maravilhas, milagres, faz coisas extraordinárias e é morto numa cruz. O propósito para o qual ele foi enviado é concretizado. Ele morre ali na cruz. Por quê? Por nossos pecados, porque ele mesmo não tinha pecado algum. E o que eu esperar, né? Quando na lógica humana as possibilidades se esgotam. Se esgotaram. Jesus, o Messias, agora está morto. É improvável que algo no âmbito natural aconteça. Jesus havia morrido, mas 3 dias se passaram. Maria Madalena e a outra Maria foram no domingo, né? Ali naquela alvorada, o nascer do dia, elas vão até o sepulcro, verso 28, o capítulo 28 de Mateus fala isso, e Jesus não estava mais lá, ele havia ressuscitado. Uau, que surpresa! Como assim ele não está aqui? Não está. Vão e anunciem. E de repente diz a palavra que Jesus aparece vivo e ressurreto para elas e fala, vão anunciar para os discípulos que eu ressuscitei. E o plano perfeito de repente se cumprindo, o que diz Malaquias capítulo 3 verso 1, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam virá. O Senhor dos exércitos está falando. Aleluia. De repente, então, Jesus ressurreto aparece aos 11 discípulos e diz, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. E 19 diz, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos.
até o fim dos tempos. Ele prometeu e está conosco. Esses dias antecedem o fim dos tempos. Nós estamos vivendo no fim. Como Cláudio disse, há 2022 anos atrás, o Senhor veio, o Senhor ressuscitou e o Senhor disse que voltaria. E Ele vai voltar. Como está o teu coração para esta promessa? O verso 44 de Mateus 24 diz: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós estamos preocupados sim com o cenário político, com decisões significativas, mas nós precisamos ter certeza em nosso coração de que isso tudo aqui é passageiro. A certeza de que a nossa esperança não está posta em homens, de que a nossa esperança não está posta em um sistema humano, porque se nós colocarmos a nossa esperança em homens, em sistemas humanos, nós corremos um sério risco de nos frustrarmos. Nós nos frustraremos porque são homens. A nossa esperança deve estar posta sempre no Senhor e nas suas infalíveis promessas, porque será de repente a sua volta. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 3 diz: quando disserem paz e segurança, e não é isso que as pessoas têm buscado? Paz e segurança para esse mundo, paz e segurança para esta terra, paz e segurança para este âmbito. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Será que a gente tem buscado essa paz e essa segurança aqui nessa terra, ao ponto de nos esquecermos que quando isso acontecer, de repente o Senhor Jesus virá? Ou será que a nossa esperança está firmada em Cristo? As coisas estão difíceis por aqui, não estão? Mas as coisas vão piorar um pouco mais, depois vão melhorar, porque haverá paz e segurança, e aí Jesus voltará. Mas nós precisamos estar firmes na promessa do Senhor, precisamos estar firmes na promessa da sua vinda. E eu iniciei falando sobre a instabilidade que nós temos neste âmbito, mas em Deus não há instabilidade alguma. Em Tiago capítulo 1 verso 17, a parte B diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Se nós colocarmos a nossa fé no Senhor, estabelecida em sua palavra, de que Ele não muda, de que Ele não varia de opinião, nós estaremos mais estáveis emocionalmente, e isso surpreenderá as pessoas que vivem, digamos assim, numa mentalidade carnal. E como diz a palavra de Deus lá em 2 Pedro capítulo 3, e o verso 3 diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada pela água e da água. Eles não têm a esperança que nós temos. Eles escarnecem porque eles não têm esta fé que nós, enquanto servos do Senhor, temos. Então, continue firme, ainda que as coisas fiquem boas por aqui. Não se apegue às coisas daqui. Saiba que há uma promessa para as nossas vidas, e que nós precisamos nos apegar a esta promessa. Porque a palavra de Deus também diz lá em 2 Pedro 3, de acordo com a sua
promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então Deus não muda, nele não há instabilidade e ele não esqueceu da sua promessa. Há uma promessa, de acordo com a sua promessa. É a promessa do Senhor. Então, ainda que os homens, eles mudem a sua opinião, eles voltem atrás nas suas ideias, o Senhor não. O Senhor não muda. Ele é fiel, Ele é firme para cumprir aquilo que Ele promete. E nós temos certeza da sua promessa. Ele nos fez uma promessa. E nós, de acordo com esta promessa, nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui nesta terra, a injustiça, ela faz parte do cenário. Isso nos gera incômodos, desconforto. Mas não devemos esquecer que há uma promessa. E quem a fez é fiel para cumpri-la. Nós esperamos novos céus e nova terra. Então não podemos nos esquecer da sua promessa. Ainda que eu me sinta incomodada com o que vejo acontecendo nesta terra. No livro Uma Vida com Propósito, quem já leu Uma Vida com Propósito? O autor diz o seguinte, eu vou ler aqui. O fato de a terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o final da história. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamento e desgostos na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não era para ser mesmo. A terra não é o nosso lar definitivo. Somos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra, porque ele foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe permitissem voar. Você e eu nunca nos sentiremos plenamente satisfeitos na terra, porque nós fomos feitos para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou na sua casa. Na morte você vai abandonar esta vida, mas não vai estar abandonando a sua casa. Pelo contrário, você vai para casa. Aleluia! É essa esperança que age em teu coração. É isso que te torna vívido. É isso que te deixa plenamente feliz e ansioso pelo regresso do noivo. Porque você foi feito para a eternidade, não para as coisas passageiras desta terra. E eu gostaria de complementar que não só a morte é quando nós iremos para casa, porque a morte é a vinda de Jesus individualmente. Ele pode nos chamar individualmente, a sua senha pode ser chamada a qualquer momento, mas Ele também nos prometeu que Ele viria nos céus, com esplendor e grande glória, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Aleluias. E então, nós temos essa esperança e Ele vai voltar. E como diz o texto que eu gostaria de reler, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que o seu Senhor virá. Mas atente a isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus virá
de repente. Jesus voltará de repente. De repente estaremos para sempre com o Senhor, o nosso amado. Aleluias. Vamos nos colocar em pé? Eu gostaria de convidar o grupo Manancial para estar louvando neste momento. E em Apocalipse capítulo 22, verso 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Sim, venho em breve. Nós, enquanto a noiva amada, podemos dizer amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir isso comigo? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E por que Jesus virá? Se a nossa vida está até que mais ou menos aqui embaixo. O pastor dessa tarde também falou sobre isso e eu gostaria de replicar, que eu achei muito interessante. O Senhor virá para completar o plano de Deus o Pai. E ele citou inclusive que quando a gente está em reforma e você troca, eu troquei recentemente o piso lá de casa por um porcelanato, e ele disse: quando você troca o piso da sua casa, se fica 1,5 metro ali sem trocar o piso, fica faltando o porcelanato, isso não te daria um incômodo? Sim, o plano de Deus também está incompleto. Ele só será completo quando Jesus arrebatar a sua igreja e levar para junto dele. E por que isso é necessário? Ele respondeu também nesta tarde: Jesus virá para que o nosso corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Aqui nós ficamos enfermos, nós temos pessoas com deficiências, pessoas limitadas, mas naquele corpo que nós seremos transformados, nós não teremos enfermidade, nós não teremos dor. Essa indisposição que você sente lá não será sentida, nem mesmo nas nossas emoções nós seremos abalados, porque lá não existe tristeza, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então o nosso corpo mortal se revestirá também da imortalidade. Por isso Jesus virá, porque nós não seremos mais seres mortais. Inclusive o Senhor diz na sua palavra que os mortos ressuscitarão primeiros, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor também virá para que nós possamos ser imortais e para que nós possamos nos encontrar com aqueles que já partiram, com aquela pessoa amada que você sente muito saudade e partiu no Senhor. Nós nos encontraremos com eles. E o Senhor também virá para que nós não vivamos mais em pecado. Aqui neste plano, nesta terra, nós lutamos contra o pecado, e é uma luta constante, é uma guerra constante travada contra o pecado. Mas ali, na Nova Jerusalém, não haverá pecado, não haverá mais dor, não haverá saudade, não haverá mais morte. Eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor?
nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor. Amém. Oh, aleluia! Esse Deus é fiel, queridos. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que voltaria, Ele vai voltar. Um pouquinho só de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Às vezes a gente está tão focado no tempo que está passando, e talvez a gente pense, é 2022 depois de Cristo, e até hoje Ele não voltou. Esse pensamento ele está totalmente distorcido, porque o que eu deveria estar pensando é, já passou 2022 anos, e Ele está chegando. Quem deveria pensar, nossa, vai levar 2022 anos, eram os pais da igreja, os primeiros cristãos lá atrás, porque eles estavam esperando o que iria acontecer, mas nós, já passou toda essa história, tudo isso aponta, Jesus está voltando, estamos mais perto hoje do que ontem, queridos, e isso não pode apagar do nosso coração. Eu quero ler 2 versículos com vocês, o primeiro está em Apocalipse 22 e 17, coloca na tela para nós, por gentileza, vamos juntos fazer essa leitura, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17 diz assim. Vamos lá no 3 juntos. 1, 2, 3. O Espírito dizem, e todo aquele que ouvir diga, e quem tiver sede, e quem quiser beber da água da vida, de graça da água da vida. Então o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, estamos alinhados nesse pensamento? O Espírito está dizendo uma coisa, e a noiva? Você sabe que a noiva somos nós. Estamos alinhados ao pensamento do Espírito? Quem gera o pensamento é o Espírito ou este é o pensamento do Espírito? Seja qual for, nós precisamos alinhar o nosso pensamento ao pensamento do Espírito. O Espírito está dizendo, vem. A igreja tem que estar na mesma batida. Vem, Senhor Jesus. Se não é este o sentimento que está em nós, precisamos rever nessa noite. As perguntas que ficam é, como nós estamos aguardando a vinda de Cristo? Estamos preparados ou não? Aguardamos ansiosos e desejosos ou é um chavão? A gente repete porque os outros falam. Ou realmente isso está fervilhando dentro de nós? E eu quero finalizar com vocês, dizendo que tudo que vocês estão ouvindo aqui hoje tem uma responsabilidade, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 18. Tudo que foi dito aqui, que está sendo dito, tem este propósito aqui, queridos. 1 Tessalonicenses 4 e 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos lá todos juntos? Consolem-se. Se você voltar um pouco a esse capítulo 4, você vai ver que ele está falando da vinda de Jesus. Então ele está dizendo que estas expressões da vinda de Jesus é o que nos anima, é o que nos encoraja, é o que deveria ser o nosso ânimo diário. Nesse momento de Tessalonicenses, a igreja está sendo duramente perseguida, e por isso Deus está trazendo a revelação da vinda de Jesus, e está dizendo, vocês precisam de ânimo, então consolem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros com essas palavras, Jesus está voltando, vocês não perecerão, mas a trombeta vai tocar, você se encontrará com Ele nos ares, e quem já foi em Cristo será ressuscitado, e se encontrará com Ele também, aleluia. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus tem ânimo aqui nessa noite, renovo aqui nessa noite. Dentro dessa perspectiva, se você entende isso,
e é a base da sua vida, então alegre o seu coração, porque Ele está voltando. Os sinais estão gritando, Jesus está voltando. Amém, queridos? Eu quero orar principalmente aqui nesta noite, para você que, quem sabe, está ouvindo esta mensagem, está incomodado. Por alguma razão você quer nessa noite fazer uma aliança mais forte, quer renovar a mente, o coração, de alguma forma. Quer sair do seu lugar e vir até aqui à frente? Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Tenha uma certeza no seu coração, queridos. Às vezes, a falta desta compreensão trava toda a vida da pessoa. Porque a gente vive tanto preocupado com as coisas dessa terra, que a gente não vive a proposta de Deus. E porque a gente não vive a proposta de Deus, não há progresso. Não tem como ter progresso se a gente está travado na nossa vida espiritual. Aqueles que conhecem a Cristo e entregaram a vida para Cristo e dizem: Senhor, faz na minha vida o que o Senhor quer fazer, dependem de Deus. E não dá para você ir para frente se você está travado. O texto que nós lemos em Mateus 24, você vai ver que ele começa dizendo que nos dias da vinda de Jesus, as pessoas se casarão, se darão em casamento, elas estão preocupadas em comer, em beber, em outras coisas, e se esquecem do propósito principal. E na mesma expressão que nós lemos, ele diz: se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ele teria atitudes. E essas atitudes, uma delas era estar de guarda, vigilante o tempo todo. E a outra, não deixaria a casa ser roubada. As duas atitudes estão ali, de responsabilidade nossa. E isso só acontece quando a gente entende o nosso chamado. Se as outras coisas estão acima, elas afetam a nossa fé. Ah, mas a minha vida financeira, ah, mas a minha vida conjugal, ah, mas a minha vida familiar, ah, mas a minha... E eu quero resolver as coisas, e deixo em segundo plano as coisas espirituais. Está errado, querido. Alinha o teu pensamento e o teu coração ao coração de Deus, esteja na mesma sintonia do Espírito, dizendo: ora vem Senhor Jesus, e o restante vos será acrescentado, porque o resto passa a ser secundário, e aquilo que é primário é Deus, e em Deus, tudo aquilo que Ele tem sobre a sua vida se cumprirá, aleluia. Oh, rabacanda ramachúria. Quer viver aquilo que Deus tem? Então assente no seu coração viver a proposta na essência daquilo que Deus tem. E começa pelo alinhamento, no mesmo tom do Espírito. Se você não está dizendo ora vem Senhor Jesus, você não está na mesma linha do Espírito. Eu não estou na mesma linha do Espírito. Então é a última vez que eu te faço este convite. Se está todo mundo bem, amém. Mas se você quer uma oração nesta área, saia do seu lugar e venha até aqui, nós queremos orar com você. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, e dou-lhe três. Amém? Com esta resposta de não vir até aqui à frente, eu só tenho uma outra oração para fazer. É agradecer que nós estamos alinhados com o som do Espírito, amém? Então vamos fazer isso agora neste momento, queridos. Vamos celebrar a Deus, porque nós estamos nesta mesma sintonia do Espírito. Levante as suas mãos aos céus e diga: obrigado, Senhor, porque a minha consciência está ligada em Ti. Agradeça a Ele, diga obrigado, Senhor, e diga para Ele: vem, Senhor Jesus, este é o maior anelo do meu coração. Diga do fundo do seu coração: vem, Senhor Jesus, e sinta este renovo, sinta esta paz que está inundando agora o seu coração, sinta agora o Espírito Santo, sinta agora a presença de Deus através desta declaração. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto tua igreja diz ora vem, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que é secundário, seja na vida material, seja na vida, Senhor, sentimental, seja, Senhor, no trabalho, seja em casa, por maior que sejam as coisas, são secundárias a esta realidade, que é viver contigo eternamente. E eu te peço que essas coisas secundárias sejam agora tocadas,
e o Senhor passe agora, Senhor, a abençoar, a mudar histórias, a estar, Senhor, operando milagres e maravilhas neste lugar, porque o nosso coração está muito mais preocupado na sua vinda, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, e temos a certeza que enquanto cuidamos das tuas coisas, tu cuida das nossas coisas, Senhor. Por isso nosso coração se preocupa muito mais com o teu coração, porque o teu coração está preocupado com o nosso. Então, Senhor, a tua igreja está dizendo: Maranata. Repita comigo: Maranata, 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 mais forte, Maranata, mais forte, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Semana que vem tem mais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: cumprimente seu irmão, diga para ele: traga alguém a semana que vem, diga para ele: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá na graça e na paz do Mestre. Aleluia.